Eu posso apenas ser um instrumento nas mãos de Deus para com as vossas vidas. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, a todos vocês que permaneceram até aqui, que eu acredito que vão até o final da vigília. E eu creio que o que o Senhor separou para nós está reservado apenas para nós. As pessoas que já foram, talvez estão satisfeitas com uma mensagem, pastor Gilberto. As pessoas que já foram estão satisfeitas com os louvores. Mas eu acredito que tem pessoas aqui que ainda precisam ouvir uma palavra da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quem for encontrando, se possível, se colocar de pé. Prometo não demorar. Em respeito ao evangelista Fabiano, que daqui a pouco vai trazer uma mensagem poderosa também. Atos 16, versículo 16 em diante. Quantos encontraram, diga amém. Está escrito: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te manda que saia delas. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito de receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, ou com toda segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Repita: interior. Repita: interior. E lhes prendeu os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Repita: todos. Tomai vossos assentos adorando a Deus. Preciso de 20 minutos da sua atenção, porque a ciência mesmo já diz, uma hora como essa, a absorção é muito pouca. Então eu vou precisar de 20 minutos apenas e eu encerro a minha participação. Agradecer ao Gil que permaneceu. Falou que está com dor na coluna. Eu falei: Gil, canta lá. Se não aguentar, pode ir embora. Deus abençoe, Gil. Meus irmãos, diante dessa narrativa bíblica que o Senhor colocou ao meu coração, nós vemos a história de dois homens da Bíblia Sagrada. O primeiro homem é Paulo, o que Atos capítulo 9 vai narrar a respeito desse homem. Era um homem que outrora pegava carta no Sinédrio e ele ia à procura dos cristãos para matar, para prender, para açoitar, bater. Era esse o Paulo que antes perseguia a igreja. Era o Paulo que pegou cartas para perseguir a igreja. Era o Paulo que estudou aos pés de Gamaliel. Era o Paulo que almejava uma cadeira do Sinédrio, porque ninguém nunca poderia perseguir uma igreja por qualquer coisa, ou ninguém queria perseguir uma igreja, a não ser que queira ter uma ocupação maior no Sinédrio. Era esse tempo que Paulo vivia. Se Paulo perseguisse a igreja, ele tinha direito de assentar em uma das cadeiras do Sinédrio. Se Paulo cumprisse a vontade do governo romano, Paulo tinha o direito de permanecer diante de uma sala com os poderosos de Roma, com aqueles que julgavam
as pessoas daquela época. E é o Paulo que estudou tanto para isso. De repente, Paulo está a caminho de Damasco. E a primeira cidade que ele vai começar pregando. E no caminho, a história diz, a Bíblia relata, que Paulo, ele vai ter um encontro com Deus. O próprio Jesus Cristo vai olhar para Paulo e o próprio Jesus Cristo vai pregar para Paulo. Isso é interessante, porque eu posso estar pregando para você hoje, mas naquele dia foi o próprio Cristo que estava lá no céu, que olhou para a terra e quis pregar para o apóstolo Paulo. Foi o próprio Cristo que estava lá na terra, após ter pregado aqui na terra, e estava lá no céu, ele olhou para a terra e quis pregar para o apóstolo Paulo, dizendo: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Paulo se questiona o que aconteceu, porque outra hora agora ele está cego, ele não enxerga mais, e ele apenas está ouvindo a voz de Deus. E antes de qualquer coisa, eu já quero dizer para você esta madrugada, que nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Por mais que nós não enxergamos o trabalhar de Deus na nossa vida, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando ao nosso respeito, o que o Senhor está falando e palestrando aos nossos corações, Laerte. E é interessante que o apóstolo Paulo, Jesus falando com ele, ele se atenta, e no mesmo momento o apóstolo Paulo se levanta, ele vai para a rua chamada direita. Nós conhecemos a história. Ananias está com ele. Depois de Deus ter falado com Ananias por 2 vezes, Ananias não respeita a voz de Deus pela primeira vez, e Deus vai ter que falar: não vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Não foi Ananias que escolheu Paulo como um vaso escolhido, foi o próprio Deus que olhou e disse para Ananias: Ananias, outra hora ele roubava, outra hora ele matava, outra hora ele perseguia, outra hora ele acabava com a igreja, porém agora ele é para mim um vaso escolhido. Ananias não acredita, porque há uma dificuldade no ser humano em acreditar naquelas pessoas que fracassaram uma vez. Há uma dificuldade no ser humano em acreditar que uma pessoa que roubou, que matou, ela não é capaz de fazer isso novamente. Mas o céu estava falando para Ananias, dizendo: Paulo é para mim um vaso escolhido para a minha obra. Oh, aleluia! E aí a Bíblia diz que Paulo, se levantando, após a oração de Ananias, caiu escamas dos seus olhos. As escamas que caíram dos seus olhos, ele se levanta. De repente, quando ele se levanta, Gil, ele começa já a pregar em Damasco. Um homem que outrora queria uma cadeira lá em cima no Sinédrio, um homem que estudou tanto tempo aos pés de Gamaliel, um homem que almejou tanto na vida, mas de repente o homem agora mudou o seu caráter. O homem estudou tanto para poder sentar lá em cima com os doutores, agora ele não se assenta com os doutores mais. É um homem que mudou tudo, porque as coisas materiais dessa vida não são comparadas às coisas espirituais da nossa vida. Eu vou repetir de um texto de uma forma diferente para você entender. As coisas materiais da nossa vida não podem ser comparadas ao ministério que o Senhor nos confiou. A chamada na nossa vida tem que falar mais alto que as coisas que estão lá fora. Paulo queria se assentar, queria, mas a chamada no coração dele falava mais alto do que tudo lá fora. Eu já vou dizer para pessoas esta madrugada, dizendo: priorize o reino, priorize a chamada, priorize o seu ministério, que Deus grandes coisas fará por você. Aí a Bíblia diz que após ele se levantar, ele faz a sua primeira viagem missionária, porque a sua chamada é uma chamada missionária. A sua chamada é uma missionária, é uma chamada para fazer missões, anunciar o evangelho de Deus. E a primeira viagem missionária, ele prega em Antioquia da Pisídia. E em seu chamado, em seu ministério, ele tem confirmação de Deus, porque Deus está olhando para o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que Paulo passava, de repente as pessoas traziam para Paulo um paralítico. E quando o paralítico chegou até Paulo em Listra, por causa da palavra de Deus, porque Paulo pediu ao Senhor, o paralítico é curado em Listra. O retorno para sua Antioquia, daqui a pouco Paulo vai ter uma divergência com um dos seus amigos, um dos seus companheiros da obra missionária, que é Barnabé. Há uma segunda viagem missionária, e essas viagens missionárias, Paulo vê uma diferença da primeira, porque houve uma divergência. Barnabé saiu de perto.
Paulo vai ter que escolher outra pessoa para caminhar contigo. De repente Paulo olha e vê dois homens, um por nome de Judas ou Barsabás e outro por nome de Silas. E a Bíblia diz que os dois trabalharam juntos, os três trabalharam juntos. Só que chegou um momento que Judas Barsabás, ele volta para trás, ele recua, ele para. E no versículo de número 34 do capítulo 15, nós vemos que no coração de Silas, e permaneceu no coração de Silas, pareceu bem ele permanecer na obra missionária. Judas ou Barsabás voltou. Nunca mais na Bíblia você vai ver o nome de Judas ou Barsabás. Só que o nome de Silas, evangelista Fabiano, não vai ser citado só no Atos 15 nem no Atos 16, mas em outras passagens bíblicas, porque quem escolhe retroceder não tem direito à história. E diante de Deus, lá no céu, há um memorial, e Ele sabe quem está fazendo a obra deles de verdade. O cenário muda, porque os homens querem pregar, os homens querem avançar. E a Bíblia diz que foi impedido Paulo de pregar na Ásia. Paulo queria pregar, mas o Espírito Santo não deixou Paulo pregar. As pessoas vão dar um nó na cabeça, pastor, e vão se perguntar como que o Espírito Santo não deixou Paulo pregar. Porque tem momentos da nossa vida que não é o momento de anunciarmos algumas coisas. Por que o Espírito Santo não deixou Paulo pregar e foi impedido pelo Espírito Santo? De fato, que há momentos da nossa vida que você pensa, parei, o ministério acabou, mas tudo isso há um propósito. Porque enquanto ele está sendo impedido, há uma visão que o homem dizia: atravesse para a Macedônia e nos ajude. É o Paulo que vai atravessar para a Macedônia. Só que em meio a essa travessia para a Macedônia, ele vai ter alguns problemas. Na trajetória para a Macedônia, ele vai ter alguns problemas. Na caminhada para a Macedônia, ele vai ter algumas dificuldades. O capítulo 16 é apenas uma parte dessas dificuldades. É o meio de toda a história. Porque nós vemos um homem chegando agora numa cidade de Troade, chegando para uma moça que tinha dinheiro, tinha estrutura, por nome de Lídia. E o apóstolo Paulo, através da mensagem de Jesus Cristo, ele ganha uma moça que tinha muito dinheiro para o evangelho de Cristo. Porque o evangelho não faz acepção de pessoas que têm dinheiro ou que não têm dinheiro. Deus salva o rico e também salva o pobre. E aquele estava mostrando que ele era capaz de preencher o vazio que havia na alma de Listra. Ele está mostrando que ele era capaz de preencher o vazio que estava na alma de Lídia. Por mais que ela vendia púrpura, por mais que ela fazia tudo acontecer, como diz Billy Graham, e ele diz: há um vazio dentro do homem que somente o próprio Deus pode preencher. Se nós não aceitarmos Deus para preencher o vazio que nós temos, nós vamos permanecer vazio toda a vida. E aí o apóstolo Paulo ganhou essa moça. De repente é um outro cenário, e é o cenário que nós meditamos essa noite. Eu já vou encerrar. Paulo chega diante de uma outra cidade, e a Bíblia diz: indo nós todos os dias para a oração, vinha ao nosso encontro uma moça possessa do espírito de adivinhação. Todos os dias Paulo ia à oração. Isso aqui vai doer um pouco. Paulo não esperava as coisas apertarem, pastor Bruno. Paulo e Silas não esperavam as coisas a tudo errado para depois eles irem para a oração. Paulo não esperava chegar dentro de casa e ver as coisas fora do lugar para começar a orar e falar com o Senhor. Estava tudo bem, mas mesmo estando tudo bem, Paulo e Silas estão orando ao Senhor. Aí a Bíblia diz: e eles indo à oração, isso perturbou ele. De repente Paulo vai ter que expulsar o espírito de adivinhação que estava dentro da moça. Os senhores, olhando, pensaram: perdemos o nosso lucro. Já era, a esperança que nós tínhamos de ganhar dinheiro acabou. E agora o que nós vamos fazer? De repente,
Eles olharam e falaram: vamos pegar Paulo e vamos pegar Silas. Pegaram Paulo e Silas, arrancaram as vestes, açoitá-los Paulo e Silas, levaram à praça principal na frente de todos. Eles foram envergonhados. E a Bíblia diz que prenderam com toda a segurança. Tudo isso por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Tudo isso por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E eu vou repetir. Tudo isso por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Pegaram Paulo e Silas, botaram dentro de uma prisão. Porque na antiga Roma, a Bíblia é tão clara em dizer, aquelas prisões eram umas prisões do lado de fora e outras prisões do lado de dentro, indicando o lado de dentro segurança máxima, bandidos de alta peculiaridade, bandidos que cometeram crimes absurdos contra a população, eles eram levados lá para dentro da prisão, lá dentro. Paulo e Silas não tinham feito nada de errado. Talvez poderiam ficar até na prisão do lado de fora, mas pegaram Paulo e Silas e colocaram dentro da prisão, lá do lado de dentro. Cantou Gil. E a Bíblia diz que quando botaram eles lá, botaram nos seus pés tronco. Isso aponta tentando paralisar a obra missionária, tentando paralisar o ministério de Paulo, tentando paralisar a chamada de Silas. Eles prenderam os pés deles no tronco, indicando: vocês não conseguem andar, vocês não conseguem avançar. Enquanto o inimigo pensou que não conseguiria, pensou que até conseguia parar Paulo, pensou que até conseguia parar Silas, o inimigo estava se enganando, porque os pés estavam amarrados aqui embaixo, mas lá no céu, oh aleluia, a voz de Paulo, a voz de Silas estavam chegando. A oração boa, eles estavam orando, mas quando estava tudo ruim, tudo acabando, eles já estão olhando o evangelista Fabiano e estão dizendo: por mais que as coisas estão ruins, os nossos pés estão amarrados, tudo está acabado, por mais que as coisas estão fracassando, pensaram que nos pararam, nós podemos até estar paralisados, mas a nossa oração, mas o nosso louvor chega lá no céu. E a Bíblia diz: por volta da meia-noite, e eu vou aplicar para você dizendo: meia-noite não é de dia, meia-noite é como se fosse um horário que nós estamos vivendo agora. Eu já estou pregando para pessoas aqui dizendo: o momento que você está passando, o ambiente que você está aqui hoje, é propício para você adorar ao Senhor. O momento que você está passando lá fora, o ambiente que você está aqui hoje, é propício para você orar ao Senhor. As coisas podem estar ruins, as coisas podem estar fracassando lá fora, tudo pode estar dando mal a pior, mas hoje você veio para a vigília para dizer ao Senhor: ó Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim, eu te agradeço porque o Senhor me levou lá, eu te agradeço porque o Senhor me fez levantar hoje, eu te agradeço porque o Senhor me sustentou no dia de hoje, eu te agradeço pelo livramento que o Senhor me deu hoje, eu te agradeço porque o Senhor me deu fôlego de vida hoje, eu te agradeço que hoje eu não peguei o Covid-19, eu te agradeço, ó Deus, porque eu estou na vigília da provisão, e é aqui que Deus vai te dar a provisão, porque por volta da meia-noite, lá no cárcere interior, isso aqui é muito forte, isso aqui é só para quem é espiritual e quem vai pegar, e eu já encerro a minha participação. Paulo e Silas já estão no cárcere interior, eles não estão no cárcere exterior. Isso aponta que Deus não recebe adoração do exterior, Deus recebe adoração lá de dentro. É lá de dentro que Deus recebe adoração. Deus não recebe adoração do lado de fora, adoração da boca para fora, para aqui no teto, mas a adoração lá do interior move a mão de Deus. E enquanto eles já estavam adorando, a Bíblia diz: enquanto eles estão adorando, pastor Gilberto, Deus manda um terremoto como provisão para Paulo e Silas. Os presos estavam dormindo, os presos escutavam Paulo e Silas falar, os presos estavam dormindo.
Mas Paulo e Silas estavam acordados. Talvez você não pegou isso. Os presos estavam dormindo, Fabiano. Mas Paulo e Silas estavam acordados. E a adoração deles lá dentro, no interior, faz com que a prisão de todas forem abertas. A adoração de Paulo e Silas lá dentro faz com que a prisão de todos foram quebradas. Eu estou dizendo para pessoas aqui esta madrugada, e eu já vou encerrar minha participação dizendo: as coisas lá fora estão presas. As coisas na sua família estão presas. A área sentimental da sua vida está presa. A área familiar da sua casa está presa. A área conjugal, matrimonial está presa. Tudo está acabado, amarrado. O inimigo conseguiu travar. Mas como boca profética eu vim para te dizer que enquanto você adora aqui hoje, Deus quebra prisões lá. Enquanto você adora aqui hoje, Deus quebra prisões lá. Enquanto você adora aqui hoje, as prisões de todas vão ser quebradas. Eu estou dizendo que enquanto você adora aqui, Deus quebra prisões no meio do casamento de pessoas na sua família. Enquanto você adora aqui, Deus está entrando com providência na sua casa. Enquanto você adora aqui, Pastor Gilberto, Deus está cuidando da sua empresa. Enquanto você adora aqui, Argiles, Deus está olhando para a sua casa e está dizendo: está me adorando, eu quebro as prisões. Está me adorando, eu quebro as prisões. Eu ouço cadeias quebrando. Vai. Ouço cadeias quebrando. Se coloque de pé. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Será que é possível você ouvir cadeias quebrando essa madrugada? Vai dar 3h50 da manhã. Será que é possível você profético aqui dentro hoje ouvir cadeias de dentro da sua casa sendo quebradas? Cadeias dentro da sua faculdade sendo quebradas. Cadeias dentro do WhatsApp sendo quebradas. No nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Essa madrugada o Senhor falou no meu coração Pra cadeias que aqui dentro cadeias quebrar, cadeias quebrar. há um jovem Ouço cadeias que eu poderia até dizer está no anonimato, pastor. Eu via o Senhor escrevendo o nome dele e o Senhor apagava o sobrenome e o Senhor escrevia um novo sobrenome para ele. O Senhor escrevia uma nova história para ele. Ouço cadeias quebrando. E foi tão claro que eu vi. E o Espírito Santo falou ao meu coração dizendo: as pessoas não dão nada por ele. As pessoas confundem ele. E eu vi tão claro escrito Júnior. Pra cadeias quebrar. Eu quero saber se aqui hoje tem um Júnior ou se tinha. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Porque eu via uma unção de João Batista descendo na vida deste menino. Eu vi uma unção de João Batista descendo na vida desse menino, Bruno. E é como se eu visse o menino pregando a mensagem do arrependimento sem dó. É como se eu visse o menino nascendo um projeto novo nessa casa, pastor Fernando. Que vai chegar um momento que vão olhar e vão falar: não precisamos chamar pregadores. Porque o Senhor me mostrava Júnior. Se ele não estiver aqui, eu quero orar por uma pessoa que vai representar ele aqui hoje.
Eu quero apenas orar por uma pessoa que vai representar aqui. Hoje eu encerro minha participação, Fabiano. Ouço cadeias quebrando. Ouço Eu ainda vou cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. E eu ainda posso dizer que eu vejo Deus quebrando cadeias na casa dele. Cadeias que prendiam o seu desenvolvimento. Cadeias que prendiam a sua história de crescer, de ser escrita, pastor Fernando. É como se houvesse algo de uma maldição de família que se passava. E é por isso que eu via o próprio Deus riscando o sobrenome e dizendo: eu escrevo uma nova história para o meu filho. Eu estou arrepiado todo em dizer isso para você e estou suando da nuca aos pés. Deus está escrevendo uma nova história para esse Júnior. Deus está escrevendo uma nova história para esse Júnior. Deus está escrevendo uma nova história para esse Júnior. Cadeias de família, cadeias de tudo quanto é tipo, hoje foram quebradas. Deus está mandando provisão para esta família. Deus está mandando provisão para essas pessoas. Deus está rompendo as cadeias que prendem ele. Estende a sua mão para cá, que Thalita vai representar ele aqui agora. Intercede pela vida do Júnior agora. Ó Deus, o Senhor me trouxe aqui para dizer para pessoas que cadeias estão sendo quebradas porque elas estão aqui hoje. Cadeias estão sendo quebradas dentro da casa dela porque eles estão aqui hoje. Cadeias no serviço deles estão sendo quebradas porque eles estão aqui hoje. As prisões que prenderam a vida do Júnior, Deus, eu creio que a partir de hoje elas estão rompidas e quebradas no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós repreendemos toda a fúria do adversário na vida do teu filho. Nós repreendemos toda a fúria do inimigo na vida do teu filho. Nós repreendemos na vida do teu filho, ó Deus, toda obra contrária, obra de maldição, obra de macumbaria. Em nome de Jesus, seja desfeita em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Dani. Ouço cadeias quebrando.